Muito bem, queridos irmãos, quero saudar a todos vocês mais uma vez com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da madrugada com Deus. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. É uma honra, é um privilégio, é uma bênção poder compartilhar com vocês de experiências que marcam a nossa vida, né? A madrugada com Deus tem feito história, tem feito, não a madrugada, né? Mas o Deus que nós servimos tem mudado a vida de muitas pessoas. Isso é uma grande alegria para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus conceda as bênçãos que você esteja precisando para a sua vida. Eu quero convidar aqui para estar conosco a oração meu irmão Bené. Bom dia, Bené. Abra seu áudio aí, amigo. Bom dia, Mário. Bom dia aos Bom demais irmãos. dia, bom dia. A cidade que você está é Patu, é isso? Pato. Partu. Não. Pato, do jeito que está escrito aí. É para mim, né? Não é para tu, não é para mim. É, Patu. para você e é para quem quiser. É uma alegria ter você conosco, Bené. Rio Grande do Norte, Patu. Fica perto de Parnamirim, não, né? Fica a 320 quilômetros de Parnamirim. Nossa, é longe demais. Misericórdia. Mais longe é Salvador, ainda vamos estar por aí. É verdade. Bené, nos apresente a Deus, amigo, em oração nesse momento. Vamos lá, oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, é com alegria no nosso coração que nós, nesse momento, elevamos essa prece a Ti, Senhor. Graças a Ti, porque mais uma manhã o Senhor nos despertou para que juntos aqui, unidos através da tecnologia, possamos buscar no Senhor Jesus a unção do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Que possamos receber de Ti, Senhor, a unção do Teu Santo Espírito para preparar o nosso dia, para as oportunidades que surgirem para falarmos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, possamos estar prontos, ó Deus. Por isso somos agradecidos ao Senhor, porque nos deste esse privilégio de juntos aqui estarmos para buscarmos em Ti, ó Deus, esse poder maravilhoso chamado Espírito Santo. Por isso, ó Deus, nos concede o privilégio de termos o Senhor conosco nesta manhã, para que juntos possamos aqui nos fortalecer e aprender algo mais sobre o Teu amor e sobre a Tua misericórdia. Fica conosco, não porque haja mérito em nós, mas pelo Teu Filho Jesus, é que nós estamos te pedindo e te agradecendo. Amém, Pai. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus continue te abençoando ricamente. Amém. Vamos louvar esse Deus. Ele é digno de ser louvado. Vamos cantar louvores ao Senhor.
Que lindo louvor, né? Louvado seja Deus. Linda canção para a gente refletir um pouquinho, né? Com a minha voz, louvarei ao Senhor. Bendito seja o nome do nosso bondoso Deus. Queremos convidar alguns amigos para estar conosco, oração nesse momento. Quero convidar aqui meu amigo Márcio Azevedo. Bom dia, Márcio. Abra seu áudio, amigo. Você está bem? Bom dia, povo de Deus. Tudo Bom, na direção do amém. Louvado seja Deus. É uma alegria tê-lo conosco, Márcio. Quero convidar minha irmã Cris, lá de Santa Maria. Bom dia, Cris. Abra seu áudio. Você está podendo falar? Sim, Você está bem? bem, Amém. Seu filhão já viajou, não foi? tá, sim, tá bem. Maravilha. Quero convidar também aqui para estar conosco em oração a minha irmã Rose Teixeira. Eu vi Rose Teixeira por aqui no instante. Rose Teixeira, aqui. Bom dia, Rose. Abra seu áudio, por favor. Bom dia, Bom dia, professora. Tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Você é de Natal, né, Rose? Sou sim, São Miguel do Gostoso, é? não, impureza. Pureza, Rio Grande do Norte. Muito bem, queridos. Vocês estão sendo convidados a orar nesse momento, tá bom? Márcio, você intercede em favor da chuva cirúrgica. Cris, intercede pelos pedidos do varal. E a nossa irmã Rose, intercede, Rose, por essas pessoas, amigos nossos que estão estudando a palavra de Deus. Muitas pessoas estão estudando a Bíblia. Você vai estar intercedendo por essas pessoas, ok? Se você puder, irmão, se quiser ficar de joelhos, fique à vontade, tá bom? Oremos. Ó Deus eterno, ó querido Criador, Redentor, Salvador, estamos diante do Senhor Deus com nossos joelhos e os nossos corações dobrados na Tua presença, te implorando, Pai, em primeiro lugar, o perdão dos nossos pecados. Senhor, nós estamos já há algum tempo clamando por este refrigério sobre o Teu povo, e mais uma madrugada que estamos, Senhor, e não vamos cansar de te pedir, Deus. E estamos, Senhor, como aquela mulher que estava atrás daquele juiz iníquo, implorando para que ela resolvesse a sua causa. Ó Senhor, e o Senhor disse, Pai, na tua palavra, que aquele juiz iníquo ia responder por causa da insistência dela. Senhor, contempla, Deus, a insistência do teu povo, a cada madrugada, Senhor, clamando por esse refrigério do teu Espírito, Senhor. Senhor, nós estamos cansados deste mundo tenebroso.
Senhor, nós queremos voltar logo para casa. Para que isto aconteça, Senhor, o Evangelho precisa ser proclamado aos quatro cantos da terra. Que isso aconteça, Senhor, precisamos do Teu poder. Precisamos dessa chuva prometida que o Senhor nos prometeu. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Então, Deus, em nome de Jesus, batiza-nos com Teu Santo Espírito, para que, cheio dos mesmos, Senhor, possamos proclamar e dar a última mensagem que este mundo precisa ouvir. Abençoe o Teu povo, Pai, levanta o Teu povo, Deus. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Ainda na tua santa e gloriosa presença, Senhor, de joelhos estamos sim, suplicando pela tua cura, suplicando a Deus pela tua mão poderosa sobre cada um de nós, o parar, Senhor, a cada dia ele tem aumentado mais e mais a necessidade e a exigência dos teus filhos. Assim como o Senhor tem respondido a muitos e tem motivado a muitos a continuar perseverando, a Deus, em oração. Queremos te rogar, a Deus, por cada pedido aí representado, cada pessoa que nesse momento está clamando pelo teu socorro, cada pessoa que espera uma resposta judicial, conjugal, maternal, espiritual, cura física, meu Deus. Muitos estão adoecidos, muitos, Senhor. Mas muito maior é aqueles que confiam no Senhor. E é por isso que estamos aqui mais uma vez intercedendo por cada um deles, para que a sua vontade seja feita sobre cada um de nós. Nós te rogamos essa bênção, meu Deus, e depositamos as nossas necessidades continuamente em suas mãos. No doce nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Querido e amado Pai, graças te damos por estarmos aqui, buscando a tua presença, a presença do teu Santo Espírito. E neste momento quero entregar os nossos amigos de oração, aqueles que estão estudando a palavra, que o Senhor esteja despertando na mente e no coração o interesse de querer saber mais dos teus ensinamentos, que eles venham ser despertados através do teu Santo Espírito, que eles venham tomar a decisão do batismo enquanto há tempo, pois sabemos que teu Filho amado, Senhor Jesus, está prestes a voltar. Que o Senhor também desperte aquelas pessoas que já tiveram estudos e ainda não tomaram a decisão. Que o Senhor Misericórdia. esteja a despertar, Senhor, interesse. Que eles venham ser surpreendidos através do teu Santo Espírito, ser despertados, ser incomodados para que venham tomar a decisão. Amém. Que o Senhor esteja com essas pessoas que estão estudando a palavra e que já estudaram, e aquelas que não conhecem a tua palavra, que o Senhor esteja colocando no caminho delas pessoas para que venham pregar o teu evangelho. Seja conosco, seja com o que vamos estudar hoje, na madrugada com Deus, derrama o teu Santo Espírito sobre nós, é o que te pedimos no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Márcio. Obrigado, Cris. Obrigado, minha irmã Rose, lá em Pureza, Rio Grande do Norte. Deus abençoe ricamente vocês. Bem, queridos, vamos entrar em sala simultânea. Você terá 10 minutos para que, junto com um parceiro de oração, você possa também apresentar o seu clamor ao Senhor. Sala simultânea a partir de agora em 10 minutos. Vamos lá. Muito bem, queridos, voltamos para a sala principal, depois de passarmos ali 10 minutinhos em oração na sala simultânea. Espero que você tenha aproveitado com qualidade esses 10 minutos, né?
Nós estamos fazendo Reavivados e hoje, Márcio, nós estamos nos debruçando no livro do profeta Ezequiel e o capítulo é o capítulo 2. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. E o capítulo é o capítulo 2. É uma alegria tê-lo aqui conosco, Eliel, meu irmão Eliel, lá do Pará, norte do Brasil. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão. Dá um bom dia para esse povo aí, Eliel. Pode abrir seu áudio. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos, todas. Bom dia. Como é que tá o Pará Saudade. aí? Tá quente? O Pará tá aí quente? Pará é sempre quente, mas tem chovido bastante. Tem chovido muito. A minha filha vai estar indo para aí, viu, Eliel? Oi? Minha filha vai fazer estágio aí em Belém, no Hospital É? Adventista. Tá adventista, é? Vai Que bom. fazer estágio aí. Vamos programar para a gente conhecê-la e apresentar alguns lugares bonitos aqui para ela passear. Conhecer Pronto. Belém. Maravilha. É bom tê-lo aqui conosco, Eliel. Deus te abençoe, Nessa viu? oportunidade, o senhor vai vir aqui no Pará, né? É complicado, não vai dar para ir, não. Um abraço, Eliel. Deus te abençoe, Um viu? abraço. Muito bem, queridos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Eu acho que você já deve estar com sua Bíblia aberta aí. Muito bem. Capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel. Você querendo dar sua participação, é só levantar a mão, tá bom? Levante a mão aí. O Márcio está aqui acompanhando. Se Márcio vê aí alguém com a mão levantada, Márcio, sinaliza para a gente, tá bom? Para que a gente possa dar oportunidade a quem quer falar. Bíblias na mão, o livro de Ezequiel, capítulo curto, capítulo pequeno. Aqui é a vocação de Ezequiel, chamado, né? De Ezequiel, a sua missão. Aqui o capítulo 1 é a visão dos 4 querubins, a visão das 4 rodas, né? E a visão da glória de Deus, divina. E aqui no capítulo 2 é um capítulo curto, 10 versos, ele chama a atenção da vocação de Ezequiel e a visão de um rolo, não é? Aqui no verso 1, esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Você está acompanhando aí a sua leitura? Deus não quer que você fique prostrado, irmãos. Deus quer que você se levante. Através de uma visão, Deus chama Ezequiel para uma missão. O interessante é que ele não é chamado, irmãos, para pregar, evangelizar, doutrinar em uma região distante, né? Não, ele não precisava ir para outros países, mas Deus chama Ezequiel para pregar para os filhos de Israel, pregar para o próprio povo, para a sua própria nação, evangelizar amigos, familiares. E isso é um desafio, sabe, irmãos? Mas o chamado de Deus para Ezequiel é ainda mais difícil. Nesse chamado, Deus ele compartilha com Ezequiel, irmãos, e, apesar de seus esforços, né, para conquistar Israel, mais uma vez, não ouviria a mensagem de Deus. Não ouviria. Não é difícil a comparação, né? Hoje em dia, a gente está pregando para as pessoas. Por exemplo, a minha família, a gente prega todo esse tempo, a gente não vê, honestamente, eu não vejo nenhuma mudança, não é? A gente fala, Jesus está voltando, vocês precisam se entregar para Jesus. A resposta é bem clara, bem simples. Nós já temos nossa religião. Eu já tenho a minha religião. Como se isso garantisse salvação para alguém. Evangelho, queridos, não é fácil. A mensagem de pregação do Evangelho é por isso que nós não temos poder de converter, mas nós temos a obrigação de pregar. O evangelismo, ele é eficaz quando ele é trabalhado com Deus. Né?
Ele é eficiente quando Deus atua. Ele não é limitado por nossas fraquezas. E isso é uma boa notícia, irmãos, porque quando a gente prega o evangelho, eu, por exemplo, quando a gente está falando com as pessoas de Jesus, o desejo imediato ali é que as pessoas aceitem, né? Mas a gente fica frustrado, porque muitos deles resistem e até desfazem, até zombam, até criticam. Veja, irmãos, o papel de converter não é nosso. O nosso papel é pregar, é abrir a boca, é se deixar ser usado pelo Espírito Santo, para pregar, para anunciar as pessoas. Vejam, no versículo 2, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava, irmãos. Após ele se prostrar, Ezequiel foi convidado a ficar de pé e ele foi revestido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fortaleceu para que ele pudesse ouvir as orientações, as mensagens que Deus tinha dado. Observe o versículo 3. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Como eu falei, a mensagem não era para pessoas estrangeiras, não era para as pessoas de outros países, de língua distante, é para o povo de Israel. Às vezes, nós, por exemplo, alguém está pregando ali no púlpito, uma pessoa simples, né? Uma pessoa que não tem cultura, não tem leitura, não tem eloquência. Às vezes, a gente, por conhecer essa pessoa, a gente não valoriza tanto, não dá tanta atenção à mensagem que ele está sendo pregada ali. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. A primeira pessoa que precisa ser edificada pela mensagem sou eu. E se eu estiver pregando, ela tem que servir primeiro para mim. A gente nunca deve desprezar, por mais simples que seja a pessoa que estiver pregando, porque ela pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu me lembro de uma situação, Márcio, que eu acho até que eu já falei isso aqui, que um homem semi-analfabeto, ele queria, o sonho dele era pregar, subir no púlpito e pregar. Esse era o sonho dele. Um sonho bem simples, né? Mas ele nunca foi convidado a pregar porque ele era leigo, semi-analfabeto. Ele falava as palavras erradas, trocava as palavras. É verdade, Márcio, é o porta-voz de Deus. E um dia o ancião chegou para esse homem e disse, olha, daqui a 15 dias o senhor vai pregar. Era uma quarta-feira. Esse homem ficou numa alegria, porque era o sonho dele a vida toda. Ele nunca pregou, porque ele não sabia falar. Ele era leigo, leigo mesmo. Não falava as palavras certas. Trocava nas formas, fumo, não está. Ele falava errado. Tinha pouquíssima leitura. Mas ele se preparou. 15 dias, 2 semanas. Ele se preparou, orou, buscou, clamou. E na quarta-feira, irmãos, ele passou o dia todo jejuando para a noite ministrar a palavra. E chegou a hora dele pregar. Foi para a igreja. A igreja de quarta-feira não tinha muita gente, normal, né? Hoje em dia, quarta-feira, nas igrejas fica bem reduzida a quantidade de pessoas. E ele estava no quarto pastoral, juntamente com 2 pessoas para ocupar a plataforma. Quando eles estavam prontos para entrar, chegou na igreja um casal muito conhecido, um dos homens mais influentes daquela cidade. Aquele ancião, quando viu o casal entrar, ele saiu correndo pelo corredor da igreja e porque queria tomar o púlpito. Olha, você tem que me dar a palavra, você precisa me entregar o púlpito, mas o senhor disse que eu ia pregar hoje. E gerou ali um desconforto, uma discussão. A igreja começou a ouvir porque o ancião estava nervoso, porque ele queria pregar o púlpito. E aquele homem leigo perguntou, mas o que aconteceu? O senhor disse que eu ia pregar? Aí ele disse, fulano de tal está aí com a sua esposa. Mas quando ele percebeu que o irmão não ia entregar o púlpito, ele disse assim, cuidado com o que você vai falar. Fulano de tal está aí com a esposa, cuidado. E ele saiu, sentou atrás do casal
E começou o programa e tal, até a hora que o irmão chegou para pregar. Deu os pedidos, a oração, os louvores. O irmão se levantou. Como ele não sabia ler, ele abriu a Bíblia e pediu que alguém lesse. Alguém leu. Ele começou a fazer a explanação da palavra. E no decorrer da mensagem daquele homem, irmãos, o casal que estava na igreja começou a chorar. Os dois começaram a chorar. Os dois começaram a chorar. E o ancião, vendo aquilo, ficou nervoso, ficou preocupado, se aproximou, perguntou o que estava acontecendo. E o irmãozinho lá no púlpito, soltando verbo, pregando com, sabe, entusiasmo. E aquele casal chorava, irmão, copiosamente. E o ancião preocupado, perguntando o que estava acontecendo. Foi quando aquele homem olhou para o ancião e disse: Moço, eu já vim na sua igreja várias vezes. Pela primeira vez eu estou ouvindo Deus falar. Não é, irmãos, quem está lá em cima pode ser um instrumento de Deus, sim. E Ezequiel foi convidado a pregar para o seu povo, que era um povo de dura serviço. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, irmãos. Jamais volta vazia. E aquele homem pregou, sabe? As palavras de Ezequiel, perdão, as palavras de Deus ali, através de Ezequiel, elas deveriam ser ditas a qualquer custo. Ninguém iria impedir Ezequiel de pregar. Ainda que o povo rejeitasse. Olha o versículo 5. Olha o verso 5, irmãos, do livro de Ezequiel, capítulo 2. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ou seja, custasse o que custar, Ezequiel precisava pregar, não é? E ainda que o profeta tivesse que passar por situações delicadas, por problemas, por dificuldades, o verso 6 deixa isso claro. Tu, ó filho do homem, não os temas, não temas suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, não te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Irmãos, eu não sei você, mas isso acontece comigo às vezes. Quando eu vou me dirigir para alguém, eu olho para o rosto das pessoas e se a pessoa tiver com o rosto muito trancado, muito sisudo, eu fico receoso. Não deveria, né, irmão? Você não deveria olhar para as pessoas com esse olhar. Eu deveria olhar com o olhar de Cristo, de misericórdia. Mas eu estou abrindo meu coração para vocês aqui. Quando eu vou pregar para alguém que a pessoa é muito séria, muito sisuda, muito fechada, eu fico com medo. Que não deveria, né, Demi? A gente não tem que ter medo, irmãos. Eu não sei se Márcio já viveu essa experiência, Márcio. Pediu a palavra, foi Márcio. Pode falar. O Mário, Pois não. a gente realmente, Mário, nós precisamos deixar sermos mais usados por Deus, né? Verdade, Márcio. A experiência desse irmão aí me fez chorar, né? Me fez chorar. Caso verídico, viu, Márcio? Isso aconteceu de fato. Deus, ele, Deus, ele usa quem ele quer, meu Quem irmão. ele quer, meu amigo. Quando uma pessoa, Mário, se humilha na presença dele, né? Depende dele, é aí que ele mais usa. Ontem no apelo, eu fiz um apelo para que as pessoas decidissem, né, a viver de conformidade com o que Deus falou, está falando para elas. E teve uma pessoa que disse não, não, por enquanto não. Assim mesmo, como eu estou falando para vocês aqui. Eu estou me lembrando o verso, né, onde Ezequiel foi chamado para falar para esse povo. O povo era de dura serviço, coração endurecido, coração endurecido. Oh, Mário, isso dá uma tristeza no coração, meu irmão. Eu fico imaginando, Mário, que nós, como seres humanos, dá uma tristeza em nosso coração, agora imagine em Deus. Deus. Verdade, Márcio. É, meu irmão. Deus não vê como vê o homem, né? Mas dá uma tristeza, Mário. Dá uma tristeza. Mas nós temos que lembrar, Márcio, do verso, quando Deus diz: Olha, mesmo que você passe por dificuldades, é isso que ele está dizendo aqui, ó, né? Mesmo que o profeta tivesse que passar por dificuldades, por problemas, fale, fale.
surgiu oportunidade, Márcio, as pessoas vão criticar, vão desprezar, vão humilhar, não tem problema. Mas Deus quer que você e eu, nós aqui, nós tenhamos atitude para falar, né? Veja, os filhos de Israel haviam se tornado rebeldes à palavra de Deus. Mas a missão do profeta, a missão dele era advertir, ainda que eles não dessem ouvidos. E nós temos que advertir as pessoas. Jesus está voltando, nós temos que falar isso para as pessoas. Amigo, Jesus está voltando. Você já está salvo. Você precisa aceitar essa salvação. Se ele vai criticar, se ele vai zombar, se ele vai cuspir na sua cara, se ele vai te dar um murro, se ele vai te empurrar, não importa. O importante, Márcio, é que você e eu, nós aqui, temos que ter coragem para falar para as pessoas. Jesus está voltando. Veja, foi dada a Ezequiel a certeza da provisão divina. Se você prestar atenção no verso 2, o profeta ficou cheio do Espírito, né? Ele recebeu forças para levantar e ele ouviu a voz de Deus. Você acha que vai ser diferente para nós hoje, irmãos? Essa é a ordem, irmão, como é que eu posso dizer? Da sequência espiritual, dos fatores espirituais. Foi assim com os discípulos, capítulo lá no livro de Atos, né? E foi assim com o próprio Jesus, irmãos. O grande problema, irmãos, é que muitos têm invertido esses fatores, essa sequência. E nessa inversão, Márcio, contrária aos ensinamentos bíblicos, as pessoas assumem o risco de ficar como os filhos de Israel, de um duro semblante, obstinado de coração, versículo 4. Os filhos são de duro semblante e obstinado de coração. Eu te envio a eles. Eles dirás, assim diz o Senhor. Nós temos que dizer a mesma coisa, assim diz o Senhor. Amigo, Jesus está voltando, assim diz o Senhor. E para a missão, irmão, sem o Espírito Santo, Márcio. E para a missão, irmãos, eu falo Márcio, porque Márcio está aqui no áudio comigo direto. Eu falo assim, irmãos, e para a missão, irmãos, sem o Espírito Santo, consequentemente, sem ouvir a voz de Deus, torna essa obra ineficaz e sem propósito, sem poder. É preciso pedir ao Espírito Santo que nos acompanhe, que nos ilumine. O Senhor nos chama, irmãos, para uma obra sagrada, uma obra gigantesca. Essa mesma obra que foi dada a Ezequiel, irmãos. E assim como Mário, Ezequiel... Pois não, Márcio? o que me chama a atenção aí é a questão da prontidão, né? Sim. Esse ato quando Deus falou para Ezequiel, se põe em pé, Levanta. levante, Ezequiel. É a questão de prontidão para o povo de Deus, né? Prontidão. A gente precisa estar pronto. Precisamos estar pronto, irmãos. A todo instante, a todo momento. Né? Estarmos na dispensação de Deus. Verdade. Tínhamos indicado um estudo bíblico com um rapaz. Só que ele, toda vez que a gente marcava para chegar lá, ele enrolava, né? Tava em um canto, tava em outro. Aí, em um dia que eu fui, eu falei, Senhor, a gente está indo dar estudo para o André. Mas se ele não estiver lá, Senhor, a primeira pessoa que nos aparecer será essa pessoa que a gente vai oferecer. E a gente chegou na casa do cidadão. Ele realmente não estava. E quem atendeu foi um padrasto dele que estava lá. Aí eu olhei pro rapaz e falei, é o senhor mesmo. Assim direto, assim. Sem conversa. É o senhor mesmo. Aí ele tomou aquele susto assim. Aí eu perguntei, você quer ouvir a palavra do Senhor? Ele disse prontamente. Esse Amém. rapaz, esse rapaz hoje está indo para a semana lá com a gente lá. Glória a Deus, Todo dia. Márcio. Então, o que Deus quer é prontidão, irmãos. E a Prontidão. gente Olha, irmão, pega o exemplo de Márcio aí, ó. O primeiro que eu ver, eu vou jogar a palavra. É isso aí, Márcio. Deus seja louvado. Gostei da história, viu? Agora, Márcio, preste atenção no verso 7. Mas tu lhe dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Não é o que você fala, irmãos, é a palavra de Deus que prevalece. Quando você sai para a missão, cheio do Espírito Santo, essa missão ela é bem sucedida. Não estou dizendo que as pessoas vão se converter ali. Olha, eu quero esse Jesus. Não.
Mas quando você sai, como o Márcio falou aqui, pronto, determinado, cheio do Espírito, você recebe força para se levantar, você ouve a voz de Deus, amigo, a sua missão não é em vão. Deus chamou Ezequiel para uma obra sagrada, uma especial. E assim como nós precisamos proclamar verdades que durante muito tempo, irmão, muito tempo tem sido lançado por terra, tem sido desprezado. E ficamos sujeitos à rejeição, à perseguição, à ofensa, né? Até mesmo por parte de irmãos que estejam ali com o coração endurecido, né? Eu já saí com alguém para dar estudo e essa pessoa, durante todo o trajeto, era falando que não ia dar certo, que não ia dar certo. Aquilo foi me irritando, Márcio. Eu falei, amigo, faz o seguinte, vá para casa. Você sair para dar estudo, amigo, com uma pessoa que o cara está dizendo que não vai dar certo, não vai dar certo, filho, vai para casa, volta para casa, vai assistir televisão, fica lá no teu canto. Lembra daquela passagem, Márcio, de Jesus, de Paulo, né? E o camarada atrás, falando, aí Paulo diz assim: eu te repreendo, Satanás. Aí o camarada tirou o espírito, saiu o espírito dele, que era espírito de adivinhação. Assim, tem muitas pessoas que saem com você para dar estudo, é o tempo todo, rapaz, não vai dar certo, que não sei o quê. Essa pessoa não orou, não, amigo. Nós temos que sair para pregar, irmãos, quer que as pessoas aceitem ou não. Nós ficamos sujeitos a tudo isso, a ser perseguido, a ser desprezado, mas o Senhor também nos diz que hoje, a linguagem hoje, Márcio, a mensagem hoje, ela é compreensível. As pessoas, elas estão sedentas. Portanto, irmão, não tenha medo de cara feia, como eu falei agora há pouco. Não tenha medo das pessoas que olham para você com desprezo, porque você está pregando a palavra. Alguém vai querer ouvir, como o Márcio falou, é você. O cara se assustou, mas era ele mesmo, né? Você lembra de Mateus? Ô, Lembra? Mário, Oi, Márcio. como diz o ditado, né? Uns aceitam e outros rejeitam. Mas você tem que sair para pregar, não é, Márcio? A gente não pode. Já pensou, Márcio, se todo mundo que nós pregássemos, todo mundo aceitasse, que maravilha, né? Que maravilha. Seria bom demais. Mas a gente vai encerrar, Márcio. Nós somos chamados para nos envolver é, 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 em situações que. Ou nos revoltar contra pessoas que se rebelam contra nós. Mas precisamos ter coragem, né, para desfrutar do alimento que Deus nos dá para comer, irmãos. Observe o versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa de rebelde. Abra a boca e come o que eu te dou. Nós somos chamados para desfrutar do alimento que Deus nos dá para comer, que é a sua palavra, por meio do seu Espírito Santo, irmãos. Portanto, meus irmãos em Cristo, mensageiros do Senhor, abra a boca. Ainda que muitas vezes tenhamos de suportar agrúrias, acusações, queixas, lamentações, que seja pouco, mas nós precisamos estar desfrutando do maná do céu, que é a palavra de Deus. E aí eu pergunto para você, como é que você sai para pregar isso aqui se você não lê, se você não busca, se você não fala, se você não se levanta para primeiro buscar o poder de Deus? Não saia, queridos, para pregar o evangelho sem antes buscar o Espírito Santo, sem antes ter conhecimento da palavra. Você precisa se alimentar primeiro. O verso 8 é bem claro. Abre a boca e come. Você só vai dar aquilo que você tem. Se você tem Jesus, você vai dar Jesus. Se você tem a palavra, você vai dar a palavra. Se você tem sede da volta de Jesus, você vai falar da volta de Jesus. Eu queria ler uma citação, irmãos. Eu não vou, eu acho que o tempo não nos permite, eu vou demorar em procurar aqui, mas é uma citação que diz que nós necessitamos primeiro nos saciar nesse tempo e saímos então com uma mensagem do Senhor, e a luz da verdade, ela diz que brilhará como a lâmpada. É mais ou menos assim.
se andamos, não é? Se andarmos humildemente com Deus, Ele andará ao nosso lado. Se nós humilharmos a nossa alma diante de Deus, nós veremos a sua salvação, tanto para quem está pregando, tanto para quem está ouvindo. Mas você e eu, queridos, nós temos que ter o quê? Primeiro, você se alimenta, abra a boca, encha-se do Espírito de Deus, coma a palavra. Porque se você não vive a palavra, você vai pregar o quê, irmãos? Nós temos que ter coragem. Nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Jesus está perto de voltar e muitas pessoas aí fora precisam saber disso. Hoje, quarta-feira, 27 de março, Deus quer você. Ele quer usar você para pregar para alguém hoje. Alguém vai ouvir essa mensagem porque você vai falar para alguém hoje. Faça como Márcio, irmãos. O primeiro que eu encontrar, eu vou falar. Faça como Márcio. Peça ao Espírito Santo, saia cheio dele, se alimente da palavra e você vai ver o resultado. Jesus está voltando, irmãos. Nós precisamos advertir. O texto de hoje fala da dureza de coração das pessoas, mas, acima de tudo, fala da necessidade que temos de pregar. Diante das dificuldades que você esteja passando ou que vem enfrentar, Deus pede que você abra a boca e fale, porque Jesus está voltando. E nós vamos encerrar cantando essa linda promessa, irmãos, de que Jesus em breve voltará. Vamos louvar o Senhor e depois retornaremos, encerrando a nossa jornada de hoje. Vamos louvar o Senhor. Em breve Cristo voltará com poder e glória, se manifestará e a terra toda em louvores se erguerá. Tenho cultivado a esperança está na presença de Jesus. Não mais ver tristeza, nem morte, pranto ou dor. A base do seu reino é o amor. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Imagine o céu em silêncio, com os anjos, Jesus vem nos buscar. Os santos reunidos levantam suas mãos, olham fixos o autor da salvação. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda.
essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Cristo voltará, queridos. Eu sei que ele vai voltar, Marlene. Jesus está muito perto de voltar. Ouça essa voz, queridos. Saiam, preguem, anunciem. É simples, só precisamos ter coragem. Que cada um de nós, onde quer que estejamos, Eliel, lá no Pará, o Valadão, Rita Naide, Celina, irmã Celina aqui na Gleba, aonde você estiver, irmã Ademir lá no Espírito Santo, Elisama em Taquara, aonde você estiver, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para anunciar que Jesus vai voltar. Tenha coragem, irmãos, não tenha medo. O Senhor nos dá coragem, o Senhor nos batizará com o seu Espírito. E olha, irmãos, Deus quer nos usar para anunciar essa mensagem. Que você e eu sejamos instrumento nas mãos de Deus. Eu pergunto, quantos querem ser instrumento de Deus? Erga a sua mão. Quantos querem ser instrumento de Deus para anunciar que Jesus está voltando? Amém, queridos. Louvado seja Deus. Lembre-se, irmãos, eu estou orando por você. Você ora por mim. E esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Que a paz e a graça do nosso Deus inunde o seu coração. Eu quero convidar, para encerrar a nossa jornada de hoje, quero convidar meu irmão Eliel, fazendo essa oração de encerramento. Eliel, abra seu áudio, por gentileza, amigo. Ore conosco, encerrando a nossa jornada de hoje. Muito bem. Estão me ouvindo? Sim, irmão, estamos ouvindo. Então, vamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado pela vida, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que veio no nosso coração nessa madrugada, mostrando que o Senhor quer que nós nos ergamos diante de Ti para pregar a Tua palavra, confiando na Tua graça, no Teu poder, no poder do Espírito Santo, que é só Ele que pode converter os corações. Nosso papel é pregar e do Senhor é salvar. Que o Senhor venha nos usar nesse dia, usar nosso intelecto, nossa voz, nossa vida para testemunhar e falar de Jesus para alguém nesse dia, Senhor. Abençoa a Tua igreja que nesse momento se divide para pregar o Evangelho, para alcançar almas para o Teu reino. O Senhor venha abençoar grandemente todos aqueles que se propõem a se levantar e pregar Teu Evangelho nesse dia. Que muitas almas sejam alcançadas para o Teu reino. O Senhor derrame a chuva serôdia, o Espírito Santo. Que o Senhor abençoe cada adorador aqui presente, cada família aqui representada. Responda a nossa oração segundo a multidão das Tuas misericórdias. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Amigos, um ótimo dia para vocês. Fiquem na paz e na graça do nosso Deus. Lembre-se, Deus quer usar você ao longo deste dia para anunciar de que Jesus está voltando. Um grande abraço, foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe a todos ricamente. Um abraço a todos e todas. Foi muito